Comenta para a gente, pastor Claudinei, o Brasil, depois dessa festa da carne, o que pode acontecer com o Brasil depois dessa festa da carne? Corremos um grande risco do Brasil entrar em colapso após essa festa da carne. Como eu coloquei aqui no vídeo da abertura, pastor Claudinei, não sei se você percebeu que também foi uma retrospectiva de lá de 2019, o Dória falando, não precisa fechar nada, deixa tudo aberto, não tem risco de nada, e aí depois a gente viu o caos que se tornou, tendo que fechar igrejas, tendo que fechar comércios. Comenta pra gente aí, dentro da sua visão, o que a gente pode enfrentar após essa festa da carne. Então, pastor Giovanni e todos que estão aqui presentes, né, tanto fazendo parte da mesa, como aqueles que estão nos acompanhando. Essa cena, né, de cancela algo e libera novamente, cancela e libera, isso vem acontecendo desde 2019, quando tudo começou, né? A gente viu aí essa retrospectiva, né, do governador de São Paulo dizendo, olha, não precisa mais usar o tecido, né? E de repente Israel também já não precisa mais usar o tecido. Aí logo mais todo mundo é obrigatório a usar o tecido, isso e aquilo. Então a tendência, né, é isso se estender e com toda certeza, pastor Giovanni, agora após esse carnaval pode-se aguardar, né? Pode-se aguardar a mídia, né? Porque a mídia que trabalha para o mal, ela sempre faz essa propagação e dissemina o medo misturado com a mentira, né? Porque nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, não só a G usa a mentira e o medo, como também a mídia trabalha em cima da pandemia, semeando o medo diante da sociedade e o desespero, o pânico. E pode ter certeza que após esse carnaval vai voltar tudo de novo, a obrigatoriedade de muitas coisas, muitas pessoas dizendo, olha, se você não receber a abelha aí, né? Se não receber a abelha, você não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, e todas aquelas restrições novamente, porque essa é a jogada. Até próximo das eleições. Próximo das eleições, libera tudo novamente, né? Libera tudo novamente, porque eles não vão poder manter o povo restrito, né, em lockdown ou algo semelhante em período de eleição. Então, próximo da eleição, libera tudo, logo na sequência já vem Copa do Mundo, libera tudo, e aí 2023, meu amigo, pode aguardar que 2023, se Jesus não tiver voltado, a batata vai assar, pastor Giovanni. Muito boa a sua leitura. Pastor Josué, percebe aqui, ó, nesse vídeo aqui, deixa eu voltar, esse rapaz aqui, ele tá na rua, isso aqui foi em 2019, um pouco antes, ó, você percebe que não tem ninguém de máscara na rua, tá tudo normal, tá vendo? Tudo normal. Olha o que ele fala na matéria. Fica difícil não sentir o medo de pegar alguma doença. Quase não dá pra andar. Aí, de repente, lá no meio daquela gente toda, você ouve. Atchim! Ih, isso foi um espirro. Pastor Josué, o senhor acredita, assim como o pastor Claudinei, e também eu posso fazer até uma outra pergunta para o senhor, né? A irresponsabilidade do governador por não barrar essa festa da carne em 2020, a irresponsabilidade do governador, dos governadores, de não barrar essa festa da carne agora em 2022 também. Isso pode acarretar em a gente viver um cenário semelhante ao que a gente viveu há pouco tempo atrás, igrejas completamente fechadas. Além da festa da carne, nisso tudo a gente consegue ver a festa da hipocrisia, tá? E essa hipocrisia é promovida de maneira descarada desde o primeiro momento dessa crise sanitária. Como já foi frisado aqui, lá em 2019 já se tinha informação da crise sanitária a partir do dragão vermelho, expandindo para alguns países. Quando antecedeu a festa da carne aqui no Brasil, a crise já estava bem propagada pelo mundo afora. E a própria Rede Globo, que foi a que mais atuou com lacração e com hipocrisia, por ocasião dessa festa ser a maior fonte de renda dessa emissora, porque ela tinha o contrato especial e de exclusividade de transmissão dos dois principais
carnavais, que era o do Rio e o de São Paulo, ela veio a público com o seu médico de estimação, o doutor Drauzio Varela. O doutor Drauzio Varela, que proferiu essa fala, que muita gente acabou depois atribuindo ao Bolsonaro. E agora eu quero explicar aqui a diferença das duas falas, a do presidente e a do Bolsonaro, a do presidente Bolsonaro e a do Drauzio Varela, o médico da Globo. Na ocasião, o presidente da República, ele disse da seguinte forma: olha, pelas minhas condições físicas, por eu ser uma pessoa que pratiquei muito esporte, ser um paraquedista, ter um preparo físico e uma saúde em ordem, esta crise, para mim, não vai passar de um resfriado. Isso ele disse, certo? Agora, quem falou que, de uma forma geral e genérica, a crise que estava adentrando, que era para ninguém temer e ir para o carnaval, foi o doutor Drauzio Varela, que disse assim, olha, isso aqui não passará de uma gripezinha. Ele falou isso defendendo o argumento para que as pessoas participassem. O médico de estimação da Rede Globo. Então, nós vamos ver aí a hipocrisia. E logo após aquela festa maligna de 2020, ela serviu como uma mola propulsora para espalhar de vez o problema que aí perdura por quase 2 anos. Posto isso, estamos vendo a mesma situação se repetindo agora, né? Eles, vendo a brevidade, chegando, se aproximando, essa festa aí começa com o governador de São Paulo, que foi o maior ditador, já no mês de dezembro, preparando o caminho para ir facilitando, né? Aí nós vamos perceber o quê? O prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, que foi um dos mais rigorosos ditador também nessa crise, que inclusive quis implantar passaporte para todos os funcionários públicos, e houve ali um confronto sem precedente, ele teve que recuar. O mesmo Eduardo Paes, que obriga crianças a ir para a escola e passar horas a fio com essa focinheira, nessa semana agora, se não me falha a memória, foi na festa de ontem lá no Rio, lá estava esse prefeito hipócrita, descarado, no meio da farra, todo mundo sem focinheira, inclusive ele sem focinheira, dançando no samba, se agarrando, beijando e abraçando, todo mundo sem focinheira. E quando chegar na quarta-feira, esse mesmo canalha vai obrigar as crianças a entrar nas salas de aula todas com focinheira. Então, tudo isso não passa de uma festa de hipocrisia. É a festa da carne atrelada à festa da hipocrisia. O pastor Giovanni, acho que já colocou na ponta da agulha aí, o médico de estimação. Aí está o cidadão aí, ó. Né? E aí ele cai de joelho diante da dançarina, né? As crianças têm que ir com focinheira a semana inteira, até a véspera da festa da carne. E aí está ele no meio da farra, sem focinheira, abraçando e beijando. Então, nós temos aí os dois materiais para estar veiculando para vocês verem que isso não é retórica, não é discurso furado. Tanto o Eduardo Paes fazendo isso neste carnaval e depois mostrando a fala do Drauzio Varela, para vocês entenderem que quem falou a história da gripezinha não foi o Bolsonaro, mas sim o médico oficial da Rede Globo. Porta na calçada, e aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Pronto. Tá aí quem falou? Então, quer dizer, não é o presidente Bolsonaro que falou isso. O presidente Bolsonaro falou aquilo se referindo à saúde dele, à estrutura física dele. Agora, quem estava falando isso para liberar todo mundo para ir para a farra
é o médico de estimação da Rede Globo, esse comunista Drauzio Varela. Né, Pastor Rodrigo, o senhor acredita que tudo isso que nós estamos vivendo seja também uma colheita, né, do que foi plantado no Carnaval de 2019, quando eles blasfemaram de Jesus ali foi em 2019, pastor Josué, que eles... Eu também não me lembro a data direito, mas eu creio que foi em 2019, porque logo no ano seguinte, né, que veio aquela tentativa de bloqueio, né, da festa. Acho que foi 2019 ou foi no 2020 mesmo, né? Porque foi em 2021 que não teve, todo mundo veio a público para dizer, olha aí as consequências. Mas já foi 19. 19 fez isso daí e 20 já não teve a festa de carnaval. Não, 20 teve. Teve também. Teve com a ajuda do Drauzio Varela. Os irmãos estão falando que foi 2019. Foi em 2019. Quando eles zombaram de Jesus ali, arrastando ele, porque o diabo... tá com 2 anos de pandemia, né, Giovanni? Então, é isso mesmo. Você acredita, pastor, que seja uma colheita, pastor Rodrigo? Eu não tenho dúvida, pastor Giovanni, porque de Deus ninguém zomba, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E você percebe, é só pegar os números. Essas consequências causou aí a morte de 650 mil pessoas morreram, né? É claro que esse número aí, a gente pode dizer que eles incluiu várias mortes que não foi por esse sintoma que não podemos falar o nome aqui, né? Mas você percebe que houve muitas mortes devido a esses líderes que estão de frente visando o dinheiro, porque, querendo ou não, essa festa carnal traz benefícios, né, dinheiro, e eles não queriam parar esta festa. E bem, neste momento aí, foi aonde os países, né, já estavam sendo afetados, eles sabiam do problema, mas resolveram passar um pano. E aí morreram muitas pessoas morreram, deixando aí, porque eu coloco a minha fala aqui, negligência. Por quê? Porque se tivesse mantido o distanciamento e tudo mais, não tivesse feito essa festa da carne nesse ano, né? Mas é como o senhor me perguntou se é uma colheita, com certeza contribuiu para que acontecesse, né? Porque zombaram de Jesus, né? Escarneceram dele lá, pegaram a imagem dele e arrastou no meio ali do Sandróbio e tudo mais. Mas você viu, né, pastor Giovanni, pastor Josué, pastor Claudinei, o que ocorreu no outro ano. Vazio. É interessante pontuar isso, né? Tem até uma imagem aí. Vazio. Não houve festa. Por quê? Por causa dessa gravidade que teve. Mas isso, gente, é tudo permissão de Deus. O controle absoluto, pastor Josué, pastor Claudinei, pastor Giovanni, eu costumo dizer que está na mão de Deus. Mas ele permite que isso aconteça para que as pessoas possam se voltar, né? Mas pastor Rodrigo, mas Deus ele permite? Com certeza, irmãos. Com certeza. Quando nós viramos as costas para ele não é ele que toca, mas ele permite que toca, porque lá em Tiago diz que Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado por ninguém. Cada um é tentado quando dá vazão, né? Quando é atraído pela sua própria concupiscência, e aí gera o pecado, aí dá a luz e acaba gerando a morte. Foi isso que aconteceu. E Deus está só de camarote assistindo a cena. Por quê? As pessoas colocam a criatura no lugar do Criador. Em vez de nós adorarmos o Criador, as pessoas estão adorando mais a criatura. Eu falo nós assim, mas contexto entre aspas, tá, meus irmãos? Eu espero que sirva de lição, né, irmãos? Com Deus não se zomba. Essa é a verdade. Verdade. Bom, vamos entrar aqui no assunto Rússia e Ucrânia. Pastor Claudinei, as tropas russas estão se aproximando, continuam marchando, continuam caminhando para Kiev, né? Enquanto eles não chegam lá, está acontecendo vários ataques, né? Bombardeios, mas o negócio vai estreitar, porque eles estão caminhando para Kiev, o que a gente tem de informação é isso. Eles estão caminhando, eles estão indo, né, para Kiev, e eu gostaria de saber do senhor, né?
Qual a leitura que o senhor está fazendo? O senhor acha que isso pode parar? O senhor acha que que a Ucrânia, ela vai se render? Ou você acha que nós ainda vamos ter muitos capítulos dessa novela para contar aqui nesse canal? Então, pastor Giovanni, a cada dia que passa, aquilo que nós sempre temos falado, a cada dia que passa, as narrativas de mentira é o que predomina diante de um embate como esse entre Rússia e Ucrânia, né? Mentira da parte dos dois principais governantes, né, dessas duas nações. Então, o que se fala muito é muita mentira. Porém, ontem surgiu uma matéria, uma reportagem, né, a respeito de que o presidente ucraniano enviou uma carta, enviou um pedido para a União Europeia, pedindo para que ele viesse ser inserido no grupo dos países da União Europeia. Se esse pedido for, pastor Giovanni, atendido pela União Europeia, pode ter certeza que, eu digo os países da União Europeia que comanda, que são França, Alemanha, os principais países no sentido de economia. Se a Ucrânia for aceita dentro dos países da União Europeia, pode-se aguardar que, com certeza, a terceira G acontece. É claro que os países da União Europeia não vão aceitar a Ucrânia, até porque um país que está em conflito não pode fazer parte da União Europeia dentro do tratado que eles têm lá. Mas o pedido foi feito e a tendência é isso acontecer se a Ucrânia for aceito. Porém, de contrapartida, nós começamos a perceber, pastor Giovanni, que os Estados Unidos, a cada instante que se passa, está se deteriorando, está se enfraquecendo diante dessa situação. Inclusive, aqueles que estão dentro dos Estados Unidos têm comentado como que os Estados Unidos vai ajudar a Ucrânia se ele mesmo está precisando de ajuda interna diante do que está acontecendo. A Cracolândia sendo instalada em Los Angeles e todo esse processo de dificuldade dentro do próprio país. Então, o que se espera no desenrolar dos próximos dias? A nossa oração e o nosso pedido é que a Ucrânia venha a entrar num acordo e se render e acabar logo esse impasse. Porém, a tendência é que a situação venha a se agravar, porque o mandatário, o presidente da Ucrânia, ele não está se curvando diante disso, não. Ele está partindo para cima como se ele tivesse armado até os dentes e com apoio de muitas outras nações poderosas, quando isso não é verdade, pastor Giovanni. Pastor Claudinei, o senhor falou muito bem. Na quarta-feira, amanhã, né, dia 2, os representantes da Rússia e da Ucrânia, eles vão se reunir mais uma vez, né, para uma segunda rodada de negociações no meio desse conflito, no meio dessa G, né? E a informação foi dada pela mídia ucraniana e anunciada também pela agência de notícias da Rússia, né? São portais aqui de confiabilidade. E o encontro ainda não foi confirmado pelas diplomacias dos dois países, mas eles irão se reunir. E eu gostaria de perguntar para o pastor Josué, né, passar para ele aqui a bola da vez. Pastor Josué, essa movimentação política, essa movimentação das tropas, né, nós estamos vendo a Alemanha movimentando soldados. Olha aqui, ó, vemos a movimentação do Dragão Vermelho também. Eu gostaria de perguntar para o pastor Josué, essas movimentações, tanto políticas, quanto essas movimentações de soldados, né, de vários países, que nós estamos, não sei, a OTAN também, o senhor tem alguma informação a respeito disso? Isso pode, na sua visão, o pastor Claudinei colocou aqui a leitura que ele faz desse cenário. O senhor tem a mesma visão? Pode sim estourar uma terceira G mundial? Ou o senhor acha que isso está fora de cogitação, que isso pode se encerrar aí nessas negociações entre Rússia e Ucrânia que vai acontecer amanhã? Pastor Giovanni, na questão aí do Zelensky, né, ter solicitado aí a adesão à comunidade europeia, a menos que aconteça algo excepcional, a menos que eles façam lá uma exceção radical, ele vai conseguir isso com semanas. Porque, geralmente, quando é feito um pedido, como o que ele fez lá, fazendo todo um trabalho de mídia, né, um trabalho midiático ali, né, no meio de trincheiras, assinando aquele papel todo lá, e pedindo a adesão à comunidade europeia, foi recebido o documento,
vai para avaliação. Mas, geralmente, né, normalmente, isso demora meses e, das vezes, até anos. Como eu disse, a menos que eles abram uma exceção que nunca se viu na comunidade europeia e aceite a Ucrânia em questões de dias ou de semanas. Mas, geralmente, o normal é meses ou anos. É uma série de processos, ok? Para ele entrar na comunidade europeia. E ele está agindo meio que como um espertalhão, porque ele quer fazer parte da comunidade europeia para se valer do exército da comunidade europeia, porque é diferente a OTAN do exército da comunidade europeia. A OTAN é uma aliança militar composta por 30 países da Europa. Já o exército da comunidade europeia é chamado CSDP. E ele é como se fosse um departamento de defesa, um Ministério de Defesa, um departamento de defesa. E o CSDB, que é um departamento de defesa da comunidade europeia, é um dos maiores exércitos do mundo. Ele tem 1,5 milhão de soldados, armamentos potentíssimos e poderosíssimos. Porém, esse exército, ele atua em prol dos 27 membros da União Europeia, os 27 países da União Europeia. É um mega exército, um dos maiores exércitos do mundo. Tá? Agora, a OTAN já é diferente. A OTAN é uma aliança militar composta por 30 países ali da região da Europa e do leste europeu. E este exército, conhecido como OTAN, essa aliança militar, eles atuam como defesa, tá? No caso aí, se um país membro é atacado, eles podem atuar como defesa. E ele é composto de grupos de soldados ou militares dos países membros. E para você ter noção, o exército da OTAN, ele é composto por 30 países, essa aliança militar. E mais ou menos a metade desses 30 países eram países que compunham anteriormente a União Soviética, ali do leste europeu. Letônia, Eslováquia, Polônia e por aí vai. Quase a metade é do leste europeu, diferente do CSDB. Então, a jogada aí do Zelensky é tentar entrar quase que correndo dentro da comunidade europeia para falar para o Putin: o meu exército é de 1,5 milhão de soldados. E eu não acredito que isso vá acontecer, porque o que ocorre é o seguinte: se acontecer essa aceitação imediata, em questões de dias, da Ucrânia dentro da comunidade europeia, verdadeiramente é uma declaração de guerra da comunidade europeia contra a Ucrânia, contra a Rússia. Então, eu não acredito que eles estão dispostos a pagar esse preço no momento, mesmo porque nós sabemos que a Alemanha, por exemplo, ela é totalmente dependente do gás da Rússia. Eles estão concluindo agora, né, o segundo gasoduto. Tem o Nord Stream 1 e agora o Nord Stream 2, que vai abastecer exclusivamente a Alemanha. E ele está sendo concluído agora. E a Alemanha depende totalmente desse gás que vem de lá. Então, tem uma série de fatores. Lançaram sanções econômicas contra a Rússia. Aí, o que a Alemanha falou? Olha, eu aceito essa sanção econômica desde que eu possa continuar comprando gás da Rússia. Aí, se vai falar para o Brasil, você também tem que praticar sanção econômica contra a Rússia. O Brasil vai ter que falar assim: eu aceito essa sanção econômica desde que eu possa continuar comprando fertilizante e trigo. Porque a Rússia é o maior produtor de trigo do mundo. E depois da Rússia, o quarto maior produtor de trigo é a Ucrânia. Então, tem uma série de fatores envolvidos aí que não é tão simples. E como se costuma dizer, quando se começa uma guerra,
A primeira vítima é a verdade. Então, nós temos que avaliar muito os dois lados aí. Por exemplo, o Zelensky, que está posando de herói aí, na realidade, ele é um Danilo Gentili. Ele era um cara que até ontem, ele era humorista na televisão lá. Ele é um Danilo Gentili da vida que virou presidente lá. É um cara que é a favor daquela questão lá de tirar a criança antes da hora do ventre da mãe. Ele é um cidadão que era desarmamentista, ou seja, todo com tendência esquerdista, desarmamentista. E o mesmo desarmamentista agora está vendo que seria bom que a sua população estivesse totalmente armado. Então, nessa história aí, você avaliando a fundo, você vai perceber que a única vítima de fato aí é a população. Mas quando você olha de um lado Putin, do outro Zelensky, todos ali têm um jogo de interesse muito grande e nenhum dos dois estão preocupados com vidas humanas, mas sim com sucesso, que é a questão aí do Zelensky e do Putin do outro lado. De que lado devemos realmente ficar, Ucrânia ou Rússia? Olha, politicamente, que nem muitas pessoas falam assim, o Bolsonaro deveria se posicionar. Não, politicamente, o Bolsonaro tem que estar neutro, tá? A questão política foi tomada pela embaixada brasileira na ONU, porque nós estamos agora, por um tempo, tá? Com o direito de voto, que é temporário, o Brasil não é fixo lá. E calhou que nesse período o Brasil está com o direito de voto. E o Brasil já fez a sua votação lá. E no voto do Brasil, o Brasil disse que não concorda, né, com a invasão da Rússia por conta de vidas. E parou por aí. Agora, muitas pessoas querem que o presidente venha chegar aqui e detonar com o Putin, falar isso da Rússia, falar aquilo outro. A questão não é nada disso. Ele tem que ficar na dele mesmo, porque o Brasil ele não tem condições de influenciar nem para um lado e nem para o outro. O Brasil depende e compra coisas da Ucrânia, depende e compra coisas da Rússia, como nós já citamos aqui, fertilizante, por exemplo, né? Então, nós temos que nos manter neutros e orar pela população da Ucrânia, tá? Orar pelas vítimas, que são os moradores, que é a população. Agora, na questão aí das autoridades aí, tá? Os dois lados têm culpa, os dois lados têm aí uma participação negativa nisso daí. E nós temos que orar e interceder muito pelas vítimas maiores, que é a população que fica como vítima nesse fogo cruzado. Pastor Giovanni, é interessante a fala do pastor Josué, né, e tudo que está acontecendo. Eu observo uma coisa, né, tudo que o pastor Josué falou é realidade. Nós temos que prezar pela paz e orar pelas vítimas ali na Ucrânia, mas uma coisa é certa, entre Rússia e Ucrânia, os globalistas estão do lado da Ucrânia e a grande mídia podre está do lado da Ucrânia, e isso é um ponto para nós pararmos e pensarmos, porque aqueles que os globalistas e a mídia podre estão do lado, alguma coisa de errado tem. Por isso que o pastor Josué disse, a Rússia tem culpa, mas a Ucrânia também tem culpa. Se os globalistas estão do lado da Rússia, se a grande mídia, ou melhor, do lado da Ucrânia, se a grande mídia podre está do lado da Ucrânia, a gente tem que parar e avaliar e olhar e entender o que está acontecendo de fato e de verdade. Pastor Rodrigo, antes dessa guerra tete a tete, dessa guerra física, já existia uma guerra cibernética. Se eu comento alguma coisa a respeito disso, a matéria está na tela aqui. Essa guerra cibernética, também gostaria depois que o pastor Claudinei falasse um pouco sobre isso, né? Que é algo que quase ninguém está falando, né? Está todo mundo falando do conflito terreno, do conflito físico, mas estão esquecendo dessa guerra cibernética, que pode ser mais perigosa do que esse conflito que estamos assistindo, né? Vendo aí esses capítulos já acontecerem. Giovanni, eu vejo, na verdade, antes de responder essa pergunta para você, que você me perguntou sobre guerra cibernética, eu quero pontuar um pouco sobre a questão da Ucrânia e também da Rússia. Por que agir não pode acontecer? Por causa que
muitas sanções foram aplicadas à Rússia, tanto é que um banco hoje da Rússia chegou a abrir falência, né? Inclusive, os russos estão correndo para pegar o dinheiro, para sacar o dinheiro, porque o dinheiro russo está caindo, né? As bolsas estão caindo. As sanções à Rússia foi aplicada e o Putin não parou, porque ele tem uma carta na manga. E qual que é? É o dragão vermelho, né? Inclusive, se ele parar o gás da Europa, todo mundo ali vão sofrer. Então, as sanções estão sendo aplicadas. Putin, até falei com o pastor José hoje na live, né? Ele pode sim desligar o gás se ele quiser, e isso pode prejudicar a Europa no todo, mas eu vejo que as sanções estão sendo aplicadas, inclusive, não sei se o senhor ficou sabendo, mas a FIFA tirou a Rússia da Copa do Mundo de 2022. Inclusive, hoje também, o Campeonato Mundial de Tênis também tirou todos os jogadores russos do tênis. Inclusive, até uma tenista, isso na Rússia não pode acontecer. Quando acontece, ou a pessoa é morta, ou a pessoa perde o cargo, perde ali a função de jogador, né? Ela diz, ela faz um Twitter, não sei se tem como puxar aí, ela faz um tweet e ela diz que não concorda com a invasão da Rússia à Ucrânia, e ela faz um desabafo tão forte que ela pode perder, inclusive, a sua patente de jogadora, né? Inclusive até ser presa. Enfim, as sanções estão sendo aplicadas, os times de futebol estão se recusando a jogar com a Rússia, e isso está deixando o Putin em lugar agora um pouco meio difícil, porque o mundo todo, porque contra fatos não tem argumento. Eles bombardearam um prédio hoje lá em Kharkiv, né? Um prédio do governo, vidas ali se perderam, e foi civis, né? Também bombardearam uma torre de televisão. Então você vê, pastor Giovanni, que tem uma ligação com ataque cibernético. Antes de atacar a Ucrânia, o que eles fizeram? Eles foram lá e cortaram a internet. Cortaram a internet, a Ucrânia ficou um bom tempo surda e muda. Eu digo isso na função da internet. Foi preciso o ministro da Defesa da Ucrânia chamar quem? Chamar o Elon Musk para poder fornecer internet para a Rússia. E aí o Elon Musk atendeu o pedido do ministro da Defesa, que mandou satélite Starlink para próximo à Ucrânia de graça para o país. Olha, você vê a força, né, que a Ucrânia tem. Então você vê que, né, nessa questão aí, a Rússia tem o maior poder bélico, né? Uma segunda potência bélica mundial, mas porém a Ucrânia está fazendo de tudo para se defender e jogando sanções e mais sanções, mas Putin não quer parar. Isso é prejudicial para nós brasileiros. Por quê? Como diz, né, se foi tirado o SWIFT do ar, que é um sistema de investimento, de compra e venda do exterior. Se isso acontecer, o Brasil não vai poder comprar fertilizante da Rússia, só se conseguir aí uma entre aspas, né, para poder comprar, mas acho difícil, porque é cortado o SWIFT da Rússia, ela não pode comprar nem vender no exterior, e isso prejudica o Brasil na questão do fertilizante e trigo e tudo mais, que pode vir acarretar aqui o Brasil também na questão da agricultura. Então, pastor Giovanni, há um comprô muito grande aí, e quando a Rússia ela é punida, o mundo todo sofre as consequências. E com isso, o pão francês vai aumentar, né, porque vem do trigo, e fora o petróleo também aí, a gente sabemos que o plástico, ele vem do petróleo, o aumento gigantesco, ou seja, há uma mega inflação chegando aí, se essa G, né, uma G, que eles falam que não é G, é apenas um ensaio militar especial, mas você percebe que a coisa está ficando fora de controle. Exatamente, e a guerra cibernética, Giovanni, o que eu olho é o seguinte, eu fiz uma live com o pastor Claudinei de Oliveira, a gente viu aqui no Brasil, na fronteira do Brasil, aconteceu no ano passado, que o Amapá, né, pastor? Foi o Amapá que foi atacado? Não lembro mais. Estado do Amapá.
foi atacado Cidade pelo... de Pacaraima, né? Exatamente, em Roraima, né? Foi atacado por um ataque cibernético e isso veio da onde? Veio ali da fronteira que tanto Josué fala, né? Sobre ali a fronteira da Venezuela, onde tem soldados russos também ali com tecnologia de ponta, que eles conseguem entrar dentro das comunicações do próprio exército brasileiro e isso, irmãos, ninguém se atenta, né? Ou seja, o Brasil está cercado aí por todos os lados, porque os países à nossa volta tende à esquerda, e tendo à esquerda, eles estão dando lugar para o dragão vermelho. E junto com isso vem a Rússia também. Então a gente tem que orar para que eles não tomem o Brasil, porque eles querem muito isso aí, a gente vê, tá bem nítido aí, só o pior cego é que não quer ver, porque tá bem claro. E a questão da guerra cibernética, Giovanni, isso é um fato, eles querem fazer um reset, né? Um grande reset. Melhor do que para explicar sobre isso aí tem o Josué e o Claudio de Oliveira, vou abrir para ele explicar, falar um pouquinho, porque eu falo muito, começo a falar e não paro mais. Falo pouco, né? Mas como começo a falar também, não para mais. Vai lá, meus irmãos. Pastor Josué, o senhor acha que isso faz parte, esses ataques cibernéticos, faz parte aí do grande reset mundial, né? Sim, não só a questão cibernética, mas como inúmeras outras modalidades, né? Quando começar a vermos de maneira mais clara mesmo as evidências da terceira G, nós vamos ficar pouco abertos, né? Porque a terceira G mundial, ela já é chamada de uma guerra de quinta geração, né? Uma G de quinta geração. Ela utiliza-se de equipamentos, de tecnologia que nunca foram vistas antes, né? Só como exemplo, por exemplo, agora aí nesse ataque à Ucrânia aí, né? Quando a Rússia se sentiu ali um pouco prejudicada, viu que estava travada, a dificuldade que está tendo para tomar a capital, desde ontem eles começaram a utilizar lá um equipamento que eles chamam de pai de todas as bombas, né? Porque os Estados Unidos lançou a mãe de todas as bombas, aí a Rússia já entrou no páreo, na competição com esse sistema também, e criou o pai de todas as bombas, né? É chamado bomba do tipo termobárica. Abaixo da nuclear é essa bomba. E eles experimentaram essas bombas lá na Ucrânia. É um efeito devastador. Isso demonstra aí que eles estão vindo para entrar mesmo, não pensam em recuar. E foi experimentado esse equipamento chamado bomba termobárica, ou pai de todas as bombas para os russos e mãe de todas as bombas para os Estados Unidos. E também, dentro das tecnologias nessa guerra de quinta geração, eles utilizaram também uma bomba do tipo cluster, né? É chamado bomba de fragmentação. Nós vimos vários vídeos aí do efeito. Ela é uma bomba que ela desce, ela explode a altura de mais ou menos 1,5 metro, e quando ela explode, ela lança rajada de granadas para todos os lados, sai fragmentos para todos os lados. E ela é totalmente destrutiva. E foi também usado agora também nessa guerra. E virão outros armamentos, outros aparatos que nós só víamos em filmes de ficção, como armas de efeito eletromagnéticos, né? Armas de efeitos sonar, e por aí vai. Então, se preparem, porque veremos nos próximos conflitos equipamentos que só víamos em filmes de ficção, que já está sendo experimentado neste conflito ali na Ucrânia. E virão coisas que vão nos deixar de boca aberta. A esses tempos, o Putin fez uma relação aí de equipamentos e de armas, que agora não é mais supersônica, mas hipersônica. Ele apresentou aí um míssil que chega a uma velocidade superior a 20 mil quilômetros por hora, uma velocidade hipersônica.
e outros equipamentos mais, como submarinos e outras tecnologias. Ele fez questão de desfilar e de mostrar tudo isso aí, mostrando a sua força, o seu potencial para o Ocidente. Então, nós vamos ver coisas que nós vamos ficar de boca aberta nessa chamada G de quinta geração. Muito bom, pastor José. Obrigado aí pelas elucidações. Vou passar para o pastor Claudinei fazer aqui as suas considerações. Mas antes, eu quero pedir para você que está nos assistindo, deixa o teu like, gente. O like está muito baixo, estamos com 2.500 pessoas e apenas 2.000 likes, 1.900 likes. É importante o like. Pastor, por que é importante? Não é por vaidade, não. O teu like é uma ferramenta poderosa, né? Assim o YouTube entende que esse conteúdo é bom e ele vai apresentar esse conteúdo para outras pessoas. Se você quiser entender um pouco mais a respeito do grande reset, né? Do apagão digital, eu fiz um vídeo, tá aqui no canal, coloquei hoje à tarde. Você pode voltar aqui depois no canal, um vídeo antes dessa live, e assistir aqui esse vídeo do filme Awake, né? É um filme que retrata muito bem esse apagão digital. E aqui na descrição do vídeo tá os canais dos meus irmãos. E também, gente, eu vou deixar aqui, olha, para vocês, um link. Eu fiz a vaquinha aqui para a gente comprar a cadeira de roda para o irmão Josué, tá? Tô deixando o link agora aqui para vocês no chat, na linha do tempo. Não sou eu, viu, pessoal? Eu ando, viu? É o outro Josué, é bom sempre. Teve um rapaz que achou que era o senhor, pastor. Então, não sou eu, não. Eu, graças a Deus, tenho as duas pernas e ando, né? O Josué é um xará nosso aí que nós queremos ajudar. É o Josué Ferreira, tá? Eu tô deixando o link da vaquinha que a gente fez, né? Para os irmãos poderem ir lá e fazer a sua doação para o Josué. O pastor Claudinei vai me ajudar, né? O pastor Claudinei e o pastor Josué também, o pastor Rodrigo, vai nos ajudar aí divulgando essa vaquinha. Quem sabe a gente não consegue aí, sei lá, com uma semana já arrecadar o valor para a gente conseguir abençoar o Josué e garantir a liberdade dele, né? Ele está preso lá naquela cama, ele quer ir ao médico, ele quer ir à farmácia, não consegue porque não tem ninguém para empurrar a cadeira dele, e ele com a cadeirinha ali, cadeira de roda, né, motorizada, ele vai conseguir aí se locomover. Olha aqui, ó, já tivemos uma doação aqui, hein? Ó, aqui, ó. Olha aí que bem. R$25 agorinha. A primeira doação, abrindo aqui a doação da cadeira aqui, quem ajudou? Anônimo, um anônimo ajudou. Glória, que Deus abençoe essa pessoa, em nome de Jesus. Gratidão aí pela contribuição. Tem um vídeo do Josué que eu vou passar para os irmãos amanhã. Vou editar ele, deixar ele o mais curtinho possível e de maneira que os irmãos consigam assistir, compreender, né? Ele contando ali um pouquinho da história dele, e aí os irmãos vão conhecer mais o Josué. Glória a Deus. Bom, quem vai orar hoje? Aqui, vamos passar para o pastor Rodrigo orar hoje? Amém. Ora. Glória a Deus. Hoje o pastor Rodrigo vai orar, né? Vai abençoar a vida de todos nós aqui. Você que deseja agora aceitar a Jesus, ouviu toda essa carga de informação, conseguiu ter uma percepção de que Jesus está de fato às portas, está voltando, que você precisa reconciliar com Jesus, voltar para Jesus, aceitá-lo nesse momento. Só você escrever "eu quero", e nós vamos estar orando nesse momento pela sua vida. Pastor Rodrigo Dias, pode orar por nós em nome de Jesus. Pastor Giovanni, a Maria está perguntando como ajudar ali a Maria José, uma membro do seu canal aí. É só entrar no link que está aí, está fixado aqui, ou na descrição do vídeo, minha irmã, e aí você consegue doar aqui pela vaquinha. Eu não consigo pela vaquinha. Você pode fazer um Pix também aqui, ó, tem um Pix aqui. Da mesma forma você vai estar contribuindo, vai estar ajudando aí o nosso irmão Josué com a cadeira de roda motorizada, tá bom?
Olha, bastante gente escrevendo eu quero aí agora. Ore também, pastor Rodrigo, pelas pessoas que estão voltando agora para Jesus, aceitando a Jesus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Você que está agora aí escrevendo eu quero, diga assim comigo: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, o céu está em festa, meu Pai, porque há almas te aceitando como único e suficiente Salvador, Senhor. Pai, vale mais uma alma ganha do que o mundo inteiro perdido. E aqui, meu Pai, nós temos várias pessoas voltando para Ti, Senhor, te aceitando, Senhor. Então, escreva agora o nome delas no livro da vida, com caneta de ouro, Senhor. E que o Teu divino Espírito Santo possa abraçá-las agora, neste momento, meu Pai. Senhor, eu também oro para essa pessoa que está enferma, meu Pai. Quem sabe em cima de uma cama, em um leito de dor, sofrendo, meu Pai. Nós agora repreendemos toda a enfermidade nos ossos, na carne, no sangue, nos nervos. Aonde houver o mal, nós repreendemos agora em um nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, também eu louvo a Ti, Senhor, pela vida do pastor Giovanni Dias. Abençoe ele, Pai, a sua família, os filhos, meu Pai, a tua casa, esse canal, meu Pai, a cada inscrito aqui do canal Povo da Fé. Também abençoe, meu Pai, o canal do meu amigo, o pastor Josué, Rasgando o Verbo, meu Pai amado. Também, meu Pai, do pastor Claudinei de Oliveira, MME, Senhor Jesus. Também abençoa, Pai, minha pessoa, o meu canal, meu Pai, que nós possamos juntos, meu Pai, viemos continuar ganhando almas para o Teu reino. Essa é a nossa oração em um nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Também, Pai, abençoa o povo da Ucrânia, meu Pai. Que o Senhor venha, Deus, entrar com providência, meu Senhor Jesus, e venha, meu Pai, intervir, Senhor, porque o controle absoluto está nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Gratidão, pastor Rodrigo, pela oração. Amém. Obrigado por nos abençoar. Deus abençoe pastor Claudinei, pastor Josué. Obrigado pela participação dos irmãos aqui no meu canal. Que Deus recompense a vida de cada um de vocês e que a mão de Deus esteja estendida sobre a vida de vocês sempre, para guardar, para proteger, para livrar e para dar o crescimento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou dar a bênção apostólica. Vocês querem falar mais de alguma coisa? Amém, tá abençoado. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Amém. Digam Amém. graças a Deus. Um beijo no coração de todos. Um beijo no coração de todos os moderadores aqui desse canal. Um time abençoado. Irmã Ercília. Eu citar nome aqui, eu posso até pecar aqui, né? Mas a irmã Maria no Portugal, ela não dorme, né? Ela só vai dormir quando o dia amanhece. Quando termina as lives aqui, o Arthur, glória a Deus, Deus abençoe a missionária Iraci, né? O Arthur chegou agora, mas, nossa, não conheço ainda, né? Mas é uma pessoa sensacional que chegou para ajudar muito a gente aqui. E todos os demais moderadores, que Deus abençoe, todos os membros do canal. Em breve teremos novidade para os membros aqui do canal. E é isso aí, gente. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima noite em Cristo Jesus e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.